Aquele bloco tá saindo, ó. Aquele pedaço ali vai cair. Pedaço vai cair. Respeitando toda a seriedade, as dores do momento, né? A gente está produzindo esse material. Estou aqui com o Daniel Cardoso, Daniel que já foi conselheiro do CREA, Daniel que já foi diretor do CREA, é geólogo, vai falar um pouquinho aí da formação dele, e pode trazer um pouquinho de informação desse acidente que aconteceu em Capitólio, que está sendo aí a grande pauta do momento, né? Então, primeiro, todos os nossos sentimentos aí aos familiares, às vítimas, né? Mas a ideia é realmente a gente falar um pouquinho tecnicamente dessa situação e o quanto o suporte técnico, quanto que profissionais da área podem ajudar em situações como essa. Mas é uma conversa bem ampla. Daniel, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí. Tá voltando de férias hoje, por ter aceitado esse bate-papo. Obrigado mesmo, cara. Fala um pouquinho do você aí, vamos conversar a respeito da situação. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, né, agradeço, né, Vinícius, o convite para esse bate-papo nesse momento aí tão delicado. Eu estendo também meus sentimentos, a minha comoção, né, a essas vítimas desse desastre aí que ocorreu no dia 8. Eu sou geólogo de formação, estudei na Unesp de Rio Claro. Na sequência, eu me especializei em geociências e meio ambiente, fiz o mestrado nessa mesma universidade e, posteriormente, mudei aqui para São Paulo. Atualmente, eu sou consultor na área de hidrogeologia e de meio ambiente e atuo na minha própria empresa, a Hidroplan. Mais uma vez, agradeço, Vinícius, o convite e vamos iniciar esse bate-papo aí com essa ênfase técnica, né? Discutir um pouquinho o acontecimento do ponto de vista da engenharia. Perfeito, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço, cara, de verdade. Aí você disponibilizar o tempo. Daniel, que é parceiraço, sempre foi. Esteve junto aqui em diversos momentos com a gente. Então, bora lá, Daniel. A gente tem ali hoje, o que a gente tem, né? Eu sou engenheiro de telecomunicações, então a ideia é sempre trazer especialistas para falar um pouquinho, né, de situações como essa. O que a gente tem ali? Chega para a gente o vídeo, né? Aquilo ali é muito impressionante, o desastre captado daquela maneira, como foi, todo o desespero em torno. Todas as informações que a gente tem hoje de que, era uma tragédia, entre aspas, anunciada, é uma área de turismo, de lazer. Então, o que aconteceu ali, Daniel? Vamos direto ao ponto. Qual foi, do ponto de vista técnico, o que aconteceu? Por incrível, né, que pareça, como você disse, né, as imagens que circulam, lógico, a gente não consegue ver com os olhos aí extremamente abertos por conta da dimensão. Tudo na geologia ocorre com dimensões gigantes. Gente, é muito poderoso esse negócio! E os movimentos de massa, esse é o termo técnico bonitinho, tá? Movimentos de massa, de solo e de rocha são muito mais comuns do que a gente pensa. É algo assim que acontece diariamente. Faz parte da formação da superfície do planeta, da formação do relevo, dos processos de formação da Terra. Então, quando acontece, né, e tem vítimas, a gente, lógico, se sensibiliza por conta desse deslizamento, né, esse é o termo que a gente usa mais, né, esses deslizamentos de solo e de rocha, poder aí vitimar, então, as pessoas. Eu quero até fazer um paralelo, a gente tem muito isso na região de Petrópolis também. Quase que anualmente na região, aí em janeiro, fevereiro, na época das chuvas, a gente tem diversos deslizamentos. Cubatão, Ubatuba, São Sebastião também não está aí fora, né, desses eventos que podem aí vitimar pessoas e tudo mais. No caso de Capitólio, por que a gente não esperava? Eu escuto falar muito em Petrópolis e na Serra do Mar e nunca ouvi falar lá na região de Capitólio,
de deslizamento, né? Na verdade, lá o que acontece? A rocha, ela é muito friável, ou seja, ela se quebra com facilidade. A gente vê os vídeos, a gente vê as imagens, até um leigo, a hora que bate o olho, vê que a rocha está toda fraturada. As fraturas começam lá na base do paredão, vão até lá em cima, fraturas assim. Tem uma foto aí que acabou sendo bastante compartilhada, de 2012, que ela está claramente ali fraturada. Eu já vou pegar nos termos técnicos e vou tentando encaixar na conversa, né? Eu ia falar assim, a rocha estava rachada, mas ela está fraturada, né? Então, visualmente, você já tem um sinal ali. Exato, Vinícius. Se você pegar você entra lá no site agora, né? Bota lá Capitólio, vê as imagens. É uma região muito linda. É uma região que, inclusive, nós, quando geólogos, quando da nossa formação, a gente visita, porque é uma referência para a gente estudar, inclusive, essas estruturas específicas existentes na região ali de Minas Gerais, né? Do sul de Minas Gerais. Então, a gente vai fazer o mapeamento dessas fraturas, estudar o comportamento dessas rochas, como se formaram. Por quê? Porque é muito icônico. E, por outro lado, atrai o turismo, porque é uma região maravilhosa. Um espetáculo da natureza, né? Um presente. A quantidade de cachoeiras existentes, a densidade, né, de rios promove, junto com o relevo, a formação dessas cachoeiras. Então, assim, é impossível a gente não explorar isso do ponto de vista turístico, né? Explorar o potencial turístico disso. Mas, por outro lado, por essa natureza da rocha ser fraturada, e mais, pela quantidade de água ali, o que pode acontecer é isso que aconteceu. É um deslizamento que nós classificamos como tombamento de blocos. Foi exatamente tombamento de blocos. Tombamento de blocos. Assim, não tem solo, é rocha pura, rocha fraturada. E logo lá no videozinho, você começa a ver a base do paredão colapsar, começa a cair mesmo. Cai um bloco, cai outro, cai outro, cai outro. E com isso, você perde, né, a sustentação. E você tem aí o que aconteceu. Na verdade, a encosta inteira, naquela fratura que estava mais aberta, cai em cima do lago, né, do corpo d'água, e gera aquela onda de choque, né? Como a massa de rocha é muito grande, tomba ali, ela faz todo o deslocamento da água e gera aquela onda em direção aí, gerou, né, aquela onda em direção às lanchas. Então, foi isso que aconteceu em Capitólio, que é um processo, como eu te disse, comum da formação da superfície terrestre. A gente só não esperava, lógico, que acontecesse de forma tão proeminente e gerasse aí essas vítimas. Então, pegando aqui, mais uma vez batendo numa situação que, assim, respeitando o momento de dor, assim, se solidarizando com as vítimas, mas qual é o grande objetivo nosso aqui, como, no meu caso, à frente de uma instituição como é o CREA São Paulo, que tem aqui a função de fiscalizar o exercício profissional, que tem registrado aqui profissionais que são extremamente capacitados, aqui o Daniel representando a esse segmento da geologia, né, para falar um pouquinho sobre a situação, justamente para que futuras tragédias como essa possam ser evitadas de alguma maneira, né? Então, dentro dessa caracterização técnica que você deu, Daniel, acho que o que acho que é importante a gente tentar trazer também um pouco de luz, né? Que tecnicamente, se o poder público tiver essa visão de que aquilo ali é uma situação onde existem especialistas que estudam, que têm como a sua vida diária, profissionalmente, lidar com uma situação como essa, né? Uma situação onde o turismo ele é muito explorado, né? E nós não somos contra a exploração turística de um local
de um presente da natureza como esse, é ter as responsabilidades e os cuidados, porque são situações que elas demonstram ali, antes do acontecimento, sinais de que podem acontecer. E, infelizmente, aconteceu nesse caso, né? E aí, também, agora, já fazendo a pergunta, quais seriam as possíveis maneiras de se evitar problemas como esse, ou em situações parecidas como essa que ainda existem, como que a gente pode lidar com essas situações? Né? Então, sem responsabilizar ninguém, não quero apontar que o erro foi de A, B ou C. A ideia é porque eu preciso bater na tecla, porque geralmente esses vídeos eles ganham uma proporção muito grande, e eu preciso reafirmar que a ideia é colaborar tecnicamente, colaborar para que futuros problemas não aconteçam, né? Porque a parte técnica é muito importante, ela pode auxiliar muito, principalmente o poder público, na precaução de problemas como esse. Né? Eu acho interessantíssima a tua pergunta, Vinícius, e mais, concordo contigo. A ideia aqui não é a gente fazer o papel de um perito para apurar a causa e os responsáveis. É a gente os falar culpados, né? Exato, não, de forma alguma, mas eu acho interessante, eu vi os meus amigos e colegas de profissão se manifestando e eles falavam muito de definição das áreas de risco. As áreas de risco geológico, as áreas de risco geotécnico. Essa é uma ferramenta importantíssima. Inclusive, antes de eu me tornar hidrogeólogo, eu virei a casaca total, mas eu tive de 2000 a 2005 a possibilidade de trabalhar no Instituto Geológico. Comecei como estagiário e depois eu fiz o meu mestrado junto com a equipe do Ricardo Vedovello, que é justamente a definição de mapas de risco. Mapas de risco para... Nós estudamos o litoral de São Paulo, para você ter uma ideia, lá de Ubatuba, limite lá com o Rio de Janeiro, até a Ilha do Cardoso, foram pegos todos os municípios do estado de São Paulo e foram feitas compartimentações geoambientais. Daniel, que raio é isso? Nós dividimos toda a superfície do município, fazendo uma análise técnica, definindo locais com baixa, média e alta suscetibilidade a eventos de escorregamento, de movimento de massa. Exatamente. E com isso a gente gerou mapas compartimentados, pensando assim, basicamente mesmo, zona verde, amarela e vermelha e roxa, aonde esses mapas foram fornecidos, né, para os órgãos públicos responsáveis, para que você pudesse ordenar, por exemplo, a ocupação humana. Olha, não vou colocar residências, não vou colocar habitação nessa área, por quê? Porque o potencial de acontecer é altíssimo. Quando vai acontecer? São diversos fatores que são o gatilho, né? E um deles a gente viu, e ficou claro aí em Capitólio, é a chuva. O volume de chuva, exatamente. O volume de chuva, exatamente. Lá, a chuva atua lá na fratura, gerando aí uma pressão, fazendo com que o que estava semi-estável se desestabilize e vá. Aqui, no nosso caso, no estado de São Paulo, que eu estou falando da Serra do Mar, e lá em Petrópolis, quando o volume de água é muito grande, acontecem as rupturas que fazem com que o solo escorregue. Então, Vinícius, daria para ser evitado? Sim, talvez. A gente tem uma ferramenta técnica para que a gente possa fornecer para as entidades públicas, aí, principalmente a Defesa Civil, que atua de forma muito contundente, não só para escorregamento, mas para inundação, enfim, para outras, né, fatores que podem aí expor a população. Auxiliar. Então, é isso. Daria para ser evitado? Sim. Iria acontecer em algum momento? Com certeza. A gente não vai nem falar de técnicas para a gente conter
A Daniel daria para ter contido? Ali, no caso, você tem, lógico, mas assim, não seria o foco. A gente não está fazendo aí um prédio, enfim, fazendo uma ocupação. Como a gente viu, é um lugar utilizado para lazer. E aí eu tenho que trazer, eu uso muito o exemplo, né, da cidade de São José dos Campos, porque é uma cidade que eu gosto de trazer como exemplo, porque, do ponto de vista de gestão pública, ela funciona como cidade, né? No ponto de vista de serviços, diversas frentes. Não é à toa que é a única cidade do Brasil que tem a certificação de cidade inteligente. E eu acabei conhecendo uma iniciativa lá, Daniel, muito interessante, né? Lá eles têm o Parque Tecnológico, que é um polo de inovação que respira solução, respira problema, mas respira solução, que também é exemplo para o estado inteiro. E lá eles têm uma solução, né, que nasceu no próprio Parque Tecnológico, de uma empresa, se eu não me engano, chama Visiona, e onde tem um monitoramento diário via satélite, conectado com a Defesa Civil. Eles têm ali aquele município, né, aquele distrito de São Francisco Xavier, e que tem esses problemas, né, de deslizamento, esses problemas, e a tecnologia auxilia a parte técnica para dar mais precisão, para dar mais previsibilidade nessa situação, e conectado à Defesa Civil, eles conseguem, de uma maneira muito interessante, prever acontecimentos, mas mapear também com base, né, em profissionais da área, para que não ocorram problemas como esse. Então, existem hoje tecnologias para isso, existe profissionais há muito tempo especializados, especialistas nessa situação, e a gente precisa do poder público muito atento, vigilante para essas situações, porque uma vida é vida, né? Naquele caso foi uma tragédia. Mas se acontece alguma coisa e se perde uma vida, né, a gente não consegue voltar atrás. Então, a ideia dessa conversa é trazer luz, trazer o apoio técnico, auxiliar na busca de soluções para que não ocorra com frequência ou que não ocorra mais, né? Eu quero dar uma opinião pessoal aí, lógico, utilizando o meu conhecimento técnico. Óbvio. Com relação, inclusive, ao que você falou. Tá, esse é o processo e teria como se evitar? Não, tem a ferramenta de definição de áreas de risco, mas como fica, então, a definição da ocupação por banhistas, por lanchas e tudo mais? Que eu acho que é isso. Eu sou um pouquinho drástico. Eu acho que numa área gigantesca, formada aí por mais, acho que são cerca de 30 municípios que ficam ao redor ali da represa de Furnas, a gente tem aí centenas de outras cachoeiras, a gente tem o espelho d'água formado pelo Lago Artificial de Furnas para a gente poder usar para banho, lazer e tudo mais. Só que eu acho que sim, uma vez definido quais são as áreas de risco, ali era uma área que não deveria ter o livre acesso. Talvez uma visitação controlada, com número definido de embarcações. Uma área de isolamento, né? Área de isolamento e tudo mais. Eu gosto dos exemplos, né? Foz do Iguaçu, as cataratas, gente. Ninguém vai com o barco embaixo da catarata. Por quê? Porque existe um limite. É morte na vai dar problema. Exato, e mais do que isso. Mas a catarata principal é muito linda e eu quero ver de perto. Foi feito todo um esquema de partes elevadas, com trilhas, com uma distância segura mínima para você chegar. Então, eu acho que ali é bem o caso do Capitólio. Precisou acontecer para que agora, eventualmente, a visitação naquele ponto, que de fato é um ponto lindíssimo, ela seja aí reorganizada, porque você falou do foco na segurança das pessoas, lembrando que o foco aqui dessa conversa é a segurança das pessoas. Exato, e medidas de monitoramento. Então tá, a gente vai abrir para visitação. Com que velocidade as fraturas estão se movendo lá na área? Aí entra o trabalho do profissional. É aí que entra o trabalho do profissional. Então, o órgão responsável, o órgão público responsável vai criar um sistema de monitoramento para ver até que ponto chega uma hora que o limite ou a velocidade da abertura, do espaçamento vai
tornar algo assim muito mais perigoso e assim, o deslizamento vai ser algo que eminente e vai ser o quê? Ligado aí, né, deflagrado por conta de pluviometria, por conta de chuva elevada. Então, ó, a gente já tem 2 pontos, em vez de se calcar só na chuva, a gente tem o deslocamento aí da rocha, e daí a gente vai restringir, ó, de tal mês a tal mês, a visitação nesse ponto tá fechada. Eu quero ir lá ver de perto a cachoeira, tá? Você vai agendar. Então, eu acho que aí, Vinícius, entra um pouquinho, sim, da gana do turismo, sabe? De não pensar em vidas. Por quê? Exato. E está muito dentro da função nossa, né, Daniel? Não só da função do Conselho, né? O CREA ele tem a responsabilidade de fiscalizar o exercício profissional para proteger pessoas. Nós não fiscalizamos profissional. Eu não vou lá fiscalizar você, eu vou fiscalizar onde tem atividade técnica para que tenha um Daniel ali, um geólogo à frente, para que se responsabilize pela atividade. Ali era um case, é um caso, né, que diante da exploração do turismo, do lazer, precisa de um acompanhamento técnico. Não só ali, em diversos lugares onde se tem situações como essa, há necessidade de um apoio técnico para que as pessoas, lógico, ilumine umas situações como essa, mas que se responsabilize também, né, por esse acompanhamento. Infelizmente, essas tragédias, elas acontecem, mas felizmente elas podem ser evitadas. Então aqui é a função nossa, então, para todo gestor público aí, que precisar de qualquer coisa, de qualquer orientação, nós estamos à disposição, né? O Conselho tem onde se encontra o material humano mais capacitado para se discutir tecnicamente, é aqui. Então eu posso falar pelo Estado de São Paulo, mas peço a permissão para falar pelos demais CREAs. Todos os presidentes de CREA têm, às vezes, essa disposição, né? Às vezes não, sempre tem essa disposição de auxiliar, porque tecnicamente aqui a gente consegue buscar profissionais, que nem o Daniel, para poder auxiliar em situações como essa. Daniel.